Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz. Eu sou Aguinaldo Pires e compartilho contigo o meu sonho muito maluco de que um dia todos os povos e todas as nações se comuniquem de maneira adequada e, quem sabe, através deste tipo de proceder, eliminemos alguns atritos que existem por aí, né? Nós aqui estamos na segunda temporada do nosso podcast e nessa segunda temporada falamos para casais. Então, as dicas que estamos deixando aqui especificamente nessa temporada são para esse tipo de gente aí, ou pelo menos para os aspirantes ao altar, aqueles que estão pretendendo entrar na vida a dois, aí, dividir a sua vida com alguém, né? Então estão aí e para essas pessoas servem as nossas dicas. E hoje nós vamos falar sobre barreiras na comunicação. Pois é, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu bastante. Aliás, aqui em casa nós não construímos barreiras, nós construímos verdadeiras muralhas na comunicação. Mas isso porque foi o que nós fomos ensinados a fazer a vida toda e ninguém nos ensinou a fazer o contrário. Hoje nós temos o privilégio de, através dessas experiências, falar para as pessoas do que não fazer, que é o que deu certo para a gente e está dando até hoje. Então eu quero começar aqui, por exemplo, falando sobre quais são os sinais que a comunicação não está legal dentro do relacionamento, né? Como é que o casal começa a perceber isso? Esses sinais talvez sejam muito óbvios, mas, como eu costumo dizer, a coisa só é óbvia depois que você diz. Então, nós vamos falar aqui sobre alguns desses sinais. Existem provavelmente muitos outros. Eu não sou o dono da razão. Pode ser que você encontre, identifique ao longo do tempo outros sinais e até pode compartilhar conosco, né? Para que nós possamos divulgar isso para outras pessoas, né? Como nesse material aqui. Mas o primeiro deles é a falta de diálogo. Você já parou para pensar que em alguns momentos o grande problema é porque você não conversou com o outro? Você talvez não tenha conversado com o outro por uma pressa, por uma correria, por um entendimento de que já estava resolvido, o que você estava ali tentando decidir, mas na maioria das vezes é porque nós estamos acostumados a viver aquela vidinha onde não devemos satisfações para ninguém, onde nós tomamos as nossas próprias decisões, e quando a gente casa, precisamos dividir essas decisões, nós precisamos falar sobre o assunto, nós precisamos debater isso, trazer ali para a mesa para que nós possamos conversar e decidir junto. Então é importante que haja diálogo para vocês fazerem as coisas, né? Tomar decisões principalmente, porque uma decisão que um toma dentro de um relacionamento, ainda que seja algo que esteja ligado tão somente a ele, não vai afetar somente a ele, vai afetar aos dois, talvez aí aos três, dependendo de se você tiver filhos, um mais, não sei, mas afeta também a sua casa. Outro ponto é a má interpretação. Isso daí eu tenho certeza que você talvez não tenha passado, só aconteceu aqui em casa, né? Da gente falar uma coisa e o outro entender outra e daí por diante começam os problemas. Nós, em determinada época, parecia que estávamos falando idiomas diferentes, porque um falava uma coisa e o outro entendia outra totalmente diferente. E aí, a partir do entendimento, começava a ter atitudes. Então, se o entendimento foi errado, a atitude também não vai ser certa, né? Muito pelo contrário, vai ser uma atitude talvez inconveniente ali para aquele momento e para aquela situação. Então, a má interpretação é algo que nós resolvemos conversando. Quando você conversa, adquire esse hábito, né? Você conhece mais o outro e sabe um pouco melhor sobre as suas reações e como ele pensa, né? Lógico, você não vai ser 100% especialista na outra pessoa, mas nós precisamos dedicar um tempinho para que nós possamos colocar isso em prática, ou seja, conhecer melhor aquele com o qual nós compartilhamos a nossa vida. Um outro ponto, e aí a gente já começa a entrar para um outro nível, né, de desentendimentos, né, que é o desrespeito. Às vezes,
quando o parceiro não é ouvido, né, simplesmente ele coloca o que ele precisa falar e o outro ignora. Isso é uma falta de respeito, né? Aquelas coisas do tipo, continua falando aí que pra mim tanto faz. Isso é uma falta de respeito, a gente precisa parar. Por menos que queiramos ouvir ou participar daquela conversa, a gente precisa ter a conversa. Conversas difíceis também precisam acontecer. Então, ao invés de agir como uma criança e fazer somente aquilo que você quer, dê um passo para trás e faça aquilo que você precisa, agindo como adulto, tá bom? Então, até mesmo uma demonstração de maturidade aqui para que você possa trazer melhores resultados para o seu relacionamento. Comunicação defensiva. Vários casais, né, e até isso já aconteceu aqui em casa também, a gente falava uma coisa e o outro se defendia, como se estivesse sendo atacado. Não necessariamente que isso fosse um ataque, mas que a pessoa sentisse como se estivesse sendo atacada. Isso não é uma coisa legal de se sentir. E coloco no mesmo pacote da conversa. A partir do momento que você conversa com o outro e conhece um pouquinho melhor como ele pensa, você vai entender que quando ele fala de determinada forma, é porque é aquele jeitinho dele lá que ele tá tentando melhorar, inclusive para tentar equalizar com você, né? Tem que andar, os dois tem que ir até o meio do caminho para poder chegar num mínimo comum aí. Mas a partir do momento em que você começa a se defender de tudo aquilo que o outro fala, alguma coisa tá errada, né? Preciso acender a luzinha vermelha aí, parar e pensar, por que é que tudo que você fala é uma ofensa? Pelo menos pra mim. Ou, se não é pra mim, por que você me ofende tanto? O que é que tá acontecendo? Precisamos parar, conversar. Coloca nos pratos limpos, tira o julgamento, né? E aí você consegue analisar o fato puramente, sem nenhum tipo de interferência. Silêncio prolongado. Algumas pessoas gostam de não falar nada com o outro, né? Entram calados e saem calados. Isso também é ruim, porque causa um distanciamento emocional. A partir do momento em que você não tem a possibilidade de conversar com o seu cônjuge sobre nada, né? Porque ele está distante, ele está num silêncio prolongado, você começa a se afastar. As coisas começam a se ajustar, né, dentro das condições, né? É uma característica do ser humano, a adaptabilidade. Então, quando você se adapta ao silêncio, vocês automaticamente vão se separando. Eu vou ficar no silêncio aqui, porque tanto faz como fez. Ele não vai falar nada, ela não vai falar nada, então vai ser desta forma. Outro ponto, críticas constantes. Meus queridos, se a crítica acontece constantemente, é porque você é assim, é porque você fez isso, é porque você sempre fala aquilo e não sei o que. Mais uma vez, conversem. Por que está acontecendo a crítica constante? Isso é muito ruim, isso traz um sentimento ruim, dependendo da forma como o psicológico da pessoa estiver, ela vai começar a fazer daquilo uma bola de neve, né? Até o momento em que ela não suportar tanta crítica. É preciso parar e conversar. Aliás, a crítica em si não é somente perceptível por quem recebe, é por quem faz também, né? Então, por que eu tô criticando tanto o outro? O que é que tá acontecendo? Será que a gente pode sentar aqui e ter uma conversa sadia? Vamos conversar de boa, sem julgamento, sem defensivas, né? Olha, vamos colocar os fatos, vamos analisar. Tem gente que não consegue fazer isso, tem gente que quando senta para conversar, já começa já no estado de nervo, de querer chorar, de querer partir pra cima e não sei o que. Gente, precisamos ter um pouco de domínio próprio, né? Para não ter um demônio próprio. Porque se a gente não consegue controlar as nossas próprias emoções, como é que a gente vai conseguir colocar para o outro o que é importante para que nós mantenhamos um certo equilíbrio? Vai ser bem mais difícil. Outro ponto, falta de empatia, né? As pessoas às vezes fazem e falam as coisas de uma forma como se o outro fosse uma coisa qualquer. Eu ia dizer uma máquina, né? Mas não. Eu vou usar o termo coisa qualquer
porque para tudo aquilo que a gente usa, a gente tem que colocar um pouco de carinho, a gente tem que colocar um pouco de empatia, a gente tem que colocar um pouco de atenção, né? Então, não menosprezando as máquinas ou os nossos aparatos ou qualquer que seja as coisas que a gente utiliza, né? Não devemos tratar com falta de empatia, principalmente um ser humano que compartilha a vida conosco, que está ali do outro lado, né, vendo as nossas raivas, passando pelas mesmas coisas que a gente, né? Coloquemo-nos no lugar dessas pessoas. Como eu costumo dizer, empatia não é só simplesmente você, vou me colocar no lugar do outro e imaginar como ele sente. Não! Sinta realmente o que ele sente. Pare e pense, sofra as consequências do que ele estaria passando se estivesse no teu lugar. Aliás, se você estivesse no lugar dele, né, ouvindo as coisas que você fala, se sujeitando às coisas que você promove. Então, tome cuidado com esse tipo de coisa. Tenha empatia. Porque a partir do momento em que você não é capaz de parar e pensar, será que eu causaria muito mal a essa pessoa se eu dissesse um negócio desse? Ou melhor, já que eu preciso realmente falar isso, qual a melhor maneira de fazer isso? É importante que você tenha esse ponto de vista, essa empatia. Agora, um outro ponto que eu quero adentrar aqui, para que nós tenhamos um pouco de qualidade dentro do relacionamento em termos de comunicação e eliminar, né, boa parte das barreiras, é a escuta ativa. No episódio passado nós falamos sobre isso, bastante aliás sobre isso, né? Mas aqui eu só quero relembrar o seguinte, que ouvir, você ouve um barulho lá fora, você ouve uma caneta cair no chão, você ouve o cachorro do vizinho latindo, mas escutar é você parar e prestar atenção, é você sentar na frente da pessoa e escutar o que ela está falando. Coloque raciocínio em cima disso, coloque amor em cima disso, coloque empatia em cima disso, se preocupe com o que o outro está falando, escute de fato o que a pessoa está falando. Isso é uma diferença, aliás, faz uma diferença muito grande dentro da comunicação do casal. Há pessoas que simplesmente ouvem, e como dizia minha avó, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Porque não dá atenção. Ouviu, simplesmente ouviu, não fez mais nada além disso. Então, precisamos escutar. Sente, escute. Um psicólogo, quando você procura, ele te escuta. Um psicanalista quando você procura, ele te escuta. Um terapeuta, quando você procura, ele te escuta. Até mesmo um pastor, um padre, ele te escuta. Mas por que isso não pode existir dentro de casa? É um ponto de atenção, porque a partir do momento que o de casa não escuta, outro lá fora vai escutar. E quando isso acontecer, não reclame, porque você abriu porta para isso. Bom, não quero me prolongar muito nesse tema, porque a gente já falou no episódio passado. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre escuta ativa, volte lá no episódio e reveja este ponto, tá bom? Agora, como que a gente expressa amor, afeto por meio de gestos, expressões faciais, linguagem corporal? Porque tudo isso, se estiver desalinhado, parece que nada mais funciona. Nos cursos de comunicação eficaz eu explico isso, que somente uma parcela muito pequena da comunicação é relativa a nossas palavras, né? O resto está em tom de voz, está em expressões faciais, expressões corporais, né? A linguagem não verbal. É importante que você, por exemplo, ao falar, você tenha uma determinada postura, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui de alguns itens que podem ajudar você a expressar um pouco melhor o seu amor pelo outro, né? Dessa forma, com a comunicação não verbal. E uma delas é abraços e beijos. Calma, muitas pessoas levam algumas coisas ao pé da letra e se tornam irritantes. Então, tenha
um certo equilíbrio para fazer as coisas. Não é porque você descobriu que abraços e beijos pode ser uma boa estratégia que você vai ficar lá grudado no pescoço do seu cônjuge, do seu parceiro, beijando, abraçando o dia inteiro. Não é isso. Muito pelo contrário, você vai acabar afastando a pessoa e vai falar, meu, o que é? Você tá louca? Pior que isso, você tá ouvindo aquele cara lá que falou esse negócio aí, você tá fazendo tudo isso, né? Tenha ordem e decência para fazer as coisas, né? Tenha ordem e decência. Demonstre afeto físico, mas é lógico, você convive com outra pessoa, você sabe o quanto você pode se aproximar e o quanto você não pode. Quais são os momentos que são viáveis para você fazer uma coisa dessa e quais não são, né? E se você não sabe, comece a observar a partir de agora para você fazer, né? Existem pessoas que talvez não gostem desse tipo de coisa. Não gosta que fica me abraçando, beijando, esse grudê. Então já é uma estratégia que você não poderia utilizar com esse tipo de pessoa, mas você pode usar outras. Então, não force a barra, olhe bem qual é a estratégia que você vai utilizar e se cabe beijo ou abraço, siga adiante, vá lá. Toques suaves. Existem casais que não se tocam, né? Não se tocam, e o não se tocar no sentido literal da coisa, é pegar na mão, é fazer um carinho no rosto, é um cafuné na cabeça, né? É deitar ali no colo do outro enquanto faz um carinho, é até mesmo o marido fazer uma massagenzinha no pé ali em algum momento, sabe? São essas coisas que podem fazer diferença no seu relacionamento. Não deixa de ser uma coisa boa você tocar o outro nesse sentido, né? E a gente não tá nem falando de toque mais íntimo, a gente tá falando de toques essenciais pro dia a dia, porque até para chegar num toque mais íntimo, você precisa trilhar um certo caminho, porque se você for direto no assunto, você vai causar insatisfação, vai bloquear um monte de coisa, e eu não vou entrar nesse mérito não, mas você já deve saber disso. Então, demonstre carinho também através de toques suaves, tá? Suaves. Tem pessoas que não tem uma mãozinha muito suave, tem uma mãozinha pesada, então vamos lá desenvolver toques suaves. Olhares significativos. Sabe aquela coisa que a pessoa olha pro outro e aí ele fala, por que você tá me olhando assim? Transforme esse tipo de fala e pensamento para uma outra perspectiva. Para aquela onde a pessoa tá te olhando por admiração. A pessoa tá te olhando com paixão, com amor. Enquanto está te olhando, ela tá imaginando, eu casei com a melhor pessoa do mundo. Essa pessoa é linda, é maravilhosa, cuida de mim, faz isso, faz aquilo. Nossa, como eu sou uma pessoa sortuda, não é isso? Né? Exatamente esse tipo de pensamento que passa por quem está olhando de uma forma agradável para o outro. Então, os olhares significativos podem ajudar. Até mesmo em alguns momentos, aquele olhar assim um pouco mais ousado, tal, pode ajudar também, mas olhares também fazem parte da comunicação. Então, aprenda a dar sinais através do seu olhar. Mostre, a pessoa talvez não saiba interpretar os seus olhares, ensine. Né? Como que eu ensino isso? Simples, muito simples. Você dá um olhar e em seguida dá uma informação. Faça isso algumas vezes, porque vai ficar automático. Quando você der aquele olhar, a pessoa já sabe, já sei o que é. E ela vai se abrir para aquilo que você está tentando transmitir, ok? Sorrisos. Tem gente que não sorri. Precisa sorrir. Às vezes a gente precisa até dar gargalhada junto com o outro, sabe? Isso faz tão bem. Não, um relacionamento leve, suave, vai ter disso, pessoas gargalhando, conversando ali um com o outro, né, de uma maneira muito mais sadia, muito mais tranquila. Olha só como isso faz diferença, mostra que você está feliz em estar do lado do outro. Isso é muito bom, porque fortalece, de certa forma, a sua intimidade com o outro, causa ali um pouco mais de conexão emocional. Isso é muito importante, é claro, para tudo aquilo que você tem de previsto dentro de uma comunicação, dentro do seu relacionamento. Expressões faciais amorosas.
Cara feia é expressão facial amorosa? Não. Cara fechada é expressão facial amorosa? Não. Mas aquela carinha de quem está leve, livre, solto, é uma coisa gostosa de se ver, né? E mais do que isso, quem olha lá fora, por exemplo, a quem se engane dizendo: ah, eu brigo aqui em casa, mas lá fora ninguém sabe que eu briguei. Haha, meu querido e minha querida, sabe sim, claro, sabe que não tá bem, porque quem tem um pouquinho, um olhar um pouquinho mais aguçado, olha pra vocês e vê, ó, não tá tendo toque ali, não tá pegando na mão, cara, foi na frente, deixou pra trás, olha, quando ela fala, ele olha meio assim, sério, ou vice-versa, né, quando ele fala, ela nem responde, tal. As pessoas percebem esse tipo de coisa. E quando nós temos expressões faciais mais harmoniosas, né, nós podemos transmitir uma informação mais positiva. Não que precisemos transmitir as coisas para os outros, mas que precisamos ser genuínos. Se não estamos cuidando das coisas dentro de casa e estamos no meio de outras pessoas, pode ser que nós sejamos um problema lá também. Então é importante que nós transmitamos o que nós estamos vivendo. E se eu falo tudo isso aqui até esse momento, é porque o importante é você viver bem para transmitir algo bom e não fazer de conta que está vivendo algo bom, né? Então pense nisso. Por fim, linguagem corporal positiva. É aquela coisa. Você vai conversar com uma pessoa de braços cruzados? Você está indicando que você não está nem um pouquinho aberto à conversa. A pessoa te procura para bater um papo, para se abrir com você sobre determinado assunto. Vamos resolver e você está lá, braços cruzados, não tô afim. Então nós precisamos ter uma linguagem corporal mais positiva para a gente transmitir uma certa proximidade, mais afeto. Quando você faz isso, esse exemplo aqui acho que é um dos mais clássicos, né? Estou fechado para qualquer coisa. Não tô. É como, por exemplo, existem alguns seguranças de eventos, essas coisas, que se você chegar lá, o cara tá assim. Você não tem coragem de chegar nesse cara. A postura dele é fechada. O cara não ri, o cara não fala nada. Então, por que é que eu vou ter uma pessoa dessa do meu lado? Ou, pior, por que eu serei uma pessoa assim para quem está do meu lado? Não convém, não é legal. Então é necessário que nós demonstremos aí um pouco mais de afeto. Por exemplo, se inclinar levemente em direção ao outro indica um pouco mais de disposição em você querer conversar, até mesmo quando você conversa olhando assim, é altivez isso, ou pode ser interpretado dessa forma como uma arrogância, né? Ou se você baixa muito a cabeça, pode ser interpretado como uma pessoa submissa. Não, tô aqui implorando para você, não é isso, né? Olhe no olho, tenha uma postura mais positiva, mais de entrega. Isso vai ser muito bom. E olha só, uma dica bônus para casais. Quando vocês se abraçarem, se abracem de verdade. Mulher, deite, se possível, a sua cabeça no peito, ou mais próximo aqui, se encaixe no seu parceiro e deixe ele te abraçar envolvendo, né? Isso é entrega e ele vai se sentir bem porque ele está cumprindo com um propósito, um papel para o qual ele foi criado, que é o de te proteger e te acolher, né? Independente da situação. Então ele vai se sentir muito bem. E você vai se sentir muito bem porque você está usufruindo de um papel e um direito seu, que é o de ser acolhida e protegida. Isso é impressionante, tá? É uma troca. Alguns casais vão lá, se abraçam e eu fico olhando, né? Eu falei, não se encaixam, não dá certo a coisa, né? E eu não tô nem falando de diferença de altura, porque quem quer arranja um jeito e quem não quer arranja uma desculpa, tá? Talvez quem tenha uma diferença de altura muito grande vai arranjar um jeito de deitar a sua cabeça ali aonde a pessoa alcança, né? Vai se abraçar ali e vai ser acolhida da mesma forma. Mas tem gente que não faz isso.
que simplesmente abraça e pronto. Parece que eu tô dando um abraço no amigo, mas não é isso, não transmite a afetividade que nós pretendemos transmitir com esse tipo de abraço para o nosso cônjuge. Bom, e já indo para a reta final desse episódio, eu quero falar um pouquinho sobre como lidar com os conflitos dentro do casamento, a resolução de problemas e como que nós podemos construir uma estrutura de comunicação mais saudável e mais duradoura, né? É um desafio isso. As pessoas costumam dizer, Aguinaldo, é difícil, eu não consigo. Caramba, você consegue fazer tanta coisa, inclusive corrigir as cacas que você faz, quando você fala o que você não quer, quando você faz o que você não deveria, né? Mas você não consegue pegar essa mesma energia e depositar ela antes do problema para evitar? Tem alguma coisa errada, né? Então, é uma mudança de mentalidade. Por que é que eu tenho aqui uma certa energia, eu vou colocar aqui para corrigir, ao invés de pegar essa mesma energia e colocar aqui para evitar? Olha só, qual é a diferença? Desgaste nesse período, né? Eu não passo pelo desgaste, eu me esforço aqui para não passar pelo desgaste, porque quando eu não uso aqui antes e vou simplesmente usar essa energia toda, essa disposição, esse tempo, meu vocabulário e tudo mais para corrigir os problemas que talvez eu mesmo tenha causado ou não evitei que acontecessem, eu tenho toda uma carga do meu arrependimento de não ter evitado, de ter feito isso, de ter permitido que acontecesse isso, o desgaste que é da minha parte, mais o desgaste da outra pessoa, e aqui eu tenho que administrar tudo isso. Na minha opinião, isso não é uma forma inteligente de você lidar com conflitos no relacionamento. Aliás, em lugar nenhum, tá? Então, é importante que nós tenhamos isso em mente e mudemos essa mentalidade de que, depois eu corrijo, não tem problema, né? Não. Tem problema sim. Se você se dedicar antes, nada disso vai acontecer. E a primeira dica que eu deixo aqui para que nós possamos trazer uma estrutura mais saudável de comunicação ao relacionamento é a comunicação aberta e honesta. Porém, nós precisamos de um ambiente seguro para que isso aconteça. O ambiente seguro vai acontecer combinando aquelas coisas que eu já falei lá atrás, que é a escuta ativa, você demonstrar para o seu parceiro que você não está julgando, que você é um amigo, enfim, né, essas coisas. E aí, nós vamos também tirar algumas palavras do nosso vocabulário e vamos parar com aquele negócio de você fez isso, você aquilo, você não sei o que lá. Troque isso. Nós estamos falando que nós podemos, olha só, entre aspas aqui, vou abrir aspas. Nós, como casal, podemos melhorar neste ponto. Ok? Fecha aspas. É diferente de você falar, você deve melhorar em tal ponto. Você poderia fazer aquilo. Não, até porque dentro de um relacionamento o esforço é mútuo. Pode até ser que a outra pessoa precise melhorar, mas se você não apoiar essa melhoria, ela não vai acontecer. Muito pelo contrário, ela vai ser algo maçante para o outro e posteriormente para você. Então, não tem como tirar nada de bom nisso. Então, mantenham a comunicação aberta e honesta, a ponto de você poder expor os seus problemas, os seus desejos, as suas ideias, sem que o outro julgue, porque é um compromisso, tá? Vocês estão dividindo ideias. Então, se o outro vai ficar julgando, não tenho como dividir ideias com essa pessoa, vou causar um efeito inverso, que é o distanciamento, ao invés da aproximação. Respeito mútuo. Tratar o parceiro com respeito é uma coisa fantástica e, infelizmente, é uma coisa que talvez esteja se perdendo. E eu fico pensando, quando eu vejo, por exemplo, alguns carros que passam por mim tocando umas coisas esquisitas aí, com umas letras estranhas, e lá dentro tem uma figura masculina e uma figura feminina. E eu me pergunto como que a figura feminina se encaixa dentro disso, porque o que está sendo tocado está justamente indo contra o que deveria ser praticado com ela, que é um respeito,
né? Mas ela está ali ouvindo aquela coisa, está compactuando de certa forma. Então, é falta de respeito para com ela, dela com ela mesma e do outro para com ela. Mas se as pessoas não tiverem esse tipo de mentalidade, de discernimento, digamos assim, né, vão continuar fazendo esse tipo de coisa achando que é extremamente normal. E normais se tratam também, acabam se tornando outras coisas, como por exemplo discutir na frente dos outros. E não é uma discussão qualquer, são discussões acaloradas. Né? Levar isso para os outros já não deve acontecer nem dentro de casa. Imagina na frente dos outros, que ruim, né? Você perde o respeito com os outros, porque entre você já não tem, se isso está chegando a esse ponto. Né? Então é importante que, se esse tipo de coisa acontece, nós precisamos dar uma cortada nisso. Insultos, críticas, palavras ofensivas, essas coisas não precisam existir entre o casal. Nós falamos aí em algum episódio sobre comunicação positiva. Então, troque as palavras do seu vocabulário que são negativas por palavras mais positivas, né? Não tem, eu garanto a você que a sua qualidade de vida, a sua qualidade no geral, ela vai mudar. A qualidade das suas amizades, a qualidade daquele hall de pessoas que estão ali ao seu redor, isso vai melhorar 100%. Né? Então, tenha respeito um com o outro e lembre-se que o objetivo é resolver os problemas e não debater, não disputar, né? Se for assim, a gente dá um taco de beisebol da mão de cada um e deixa, né? Tranca lá numa sala e fala, resolve aí, né? Mas não é isso. Isso não é uma atitude, não é um comportamento esperado de pessoas civilizadas. Né? Nós precisamos saber sentar e resolver. Ah, mas eu não sei resolver problema. Aprende. Se você não sabe, tudo aquilo que você não sabe na sua vida, mas que você precisa saber, você aprende. Então vai e aprenda. Ah, mas eu tô cansado disso. É melhor eu desistir e ir para outro. Cara, você vai cometer os mesmos problemas lá do outro lado. Talvez não da mesma forma, porque é uma outra pessoa, mas você é um candidato a viver as mesmas coisas lá no outro lugar. E se não viver as mesmas coisas, fique tranquilo, terá outros problemas lá. Resolva as coisas da onde você tá. É mais viável. Escolha um momento adequado. Por que você vai tentar falar sobre coisas mais delicadas no momento de estresse do relacionamento, no momento de estresse onde os dois estão cansados, irritados, aborrecidos? Por que você vai tentar fazer um negócio desse? É inteligente isso? Não é. Você vai causar um problema maior ainda. Então, espere um momento adequado para você falar as coisas. Não saia por aí falando quando vier na telha. Eu tô aqui, eu vou falar agora sobre isso. Não. E prepare o ambiente. Tem coisa que não dá simplesmente para você chegar e despejar em cima do outro. Você tem realmente que se preparar, ter uma boa... construir um bom ambiente ali para que você possa falar determinadas coisas, tá? Algumas pessoas falam, mas toda vez que eu tento falar sobre determinado assunto, acaba acontecendo tal coisa, ele briga, discussão, eu já nem falo mais. Claro, quais são as vezes e momentos em que você tentou falar isso? Ou até mesmo do outro, não colocou-se à disposição para conversar, né? Existem pessoas que fogem de conversa o tempo todo, então é necessário avaliar cada situação, mas é necessário que tenhamos a ideia do momento certo para conseguir falar algumas coisas. Encontre soluções em conjunto. Se existe um problema dentro da relação, não é um que vai resolver, são dois. O que eu acabei de falar lá atrás. Não adianta nada se o problema pode até estar em um que precisa mudar. Se o outro não apoiar, isso não vai acontecer. Então é importante que aconteça desta forma. Se apoiem, converse, sente, coloque na mesa o problema e debatam juntos. Né? É essa a função do casal. Né? Conversar sobre as coisas para tentar resolver juntos. E muitos problemas aí acontecem justamente porque tentam resolver as coisas separadas.
né? Porque, eu vou mostrar pra ele que eu não preciso dele, ou vou fazer isso pra ela ver que eu não preciso dela. Vai por mim. Este não é um bom caminho. Você vai quebrar a cara lá na frente e vai sair muito mais caro. Mantenha o foco no problema. Olha só, pare de desviar a discussão para outras coisas, né? Não fica trazendo problemas lá do passado. Mas lembra quando lá no passado? Isso não interessa, gente. Passado só serve para manter um nível de experiência, mas ele não tem que ficar sendo trazido à tona o tempo todo, porque a experiência, beleza, fechou. Agora o fato já era descartável, foi, não ajuda em mais nada. Mas foi um problema que se não tivesse feito, tá bom, foi, não é mais. É importante que o passado fique no passado. Aliás, numa dica aqui, ansiedade é você ficar pensando no futuro que você não tem controle. E depressão é você ficar pensando no passado, onde você também não tem controle. Um não chegou ainda e o outro já passou. Então, só sobrou para você o hoje. Faça hoje, tá? Se preocupe com o hoje. Não fique trazendo coisas ali que não estão nesse tempo no tempo de vida, né? Você pode resolver coisas que aconteceram no passado se o assunto estiver pendente e talvez estiver ao seu alcance. Mas se não for isso, deixa passar, já foi, já era. Mas e lá na frente que vai acontecer? Eu particularmente não prevejo futuro e eu duvido que você também preveja, tá? Eu acho que não. Então deixa para se preocupar quando a coisa chegar. Se prepare nesse momento para que quando e se chegar, você esteja preparado lá na frente, tá? Mas fora isso, não tem o que você fazer. Aprenda a ceder. Olha, nem toda a discussão, nem toda a conversa, a gente vai sair ganhando. A gente vai ter o que quer. Às vezes, o melhor vai ser você ceder. Simples, né? Então, deixa o outro levar. Por quê? Porque talvez seja mais inteligente. Mas é errado, não é possível. Eu lutei tanto por isso e agora ele vai levar. Às vezes, vale muito mais você ter paz, e eu diria que quase sempre, do que você ter razão. E às vezes a gente abre mão da razão para poder ter paz, justamente porque é muito mais barato, né? Então, não vamos ficar defendendo coisas que não tem a menor necessidade. Tudo bem, quer? Faça, ok, mas não precisamos ficar ali num debate eterno sobre as coisas. Aprenda que nem tudo tem que ser do nosso jeito, pode ser do jeito do outro. Aliás, é relacionamento e não ditadura. Busque ajuda profissional se necessário. Às vezes pode ser que a coisa fuja e esteja num outro nível de esfera, uma esfera mais alta, onde você precisa de ajuda profissional para resolver isso, e aí você não tem jeito, você tem que buscar, ou continua vivendo os mesmos problemas, né? Eu sugiro que quando você olhar para o seu relacionamento e falar, olha, eu já tentei fazer tudo isso aí que você falou e não dá, então vai buscar ajuda. Vai. A gente aqui fala numa intenção de corrigir coisas que talvez estejam ao nosso alcance ou simplesmente de evitar para que não cheguemos a determinados pontos. Mas é importante que nós tenhamos um certo discernimento. Eu quero resolver o problema, eu estou tentando e não consigo. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Levanta a mão, preciso de ajuda. Ajuda. Tá bom? Existem muitas formas aí de você ser ajudado dentro do seu relacionamento, eliminando conflitos, trazendo mais paz, mais qualidade de vida para você, para todos aqueles que dependem ali de você, do seu cônjuge, né, da sua casa em si, e também para aqueles que estão ao seu redor. Todo mundo sempre vai ganhar se você estiver bem um com o outro, se vocês estiverem bem um com o outro, né? Consequentemente, bem consigo mesmo. Bom, é isso. Eu espero ter passado o recado mais uma vez. E quero lembrar de que
Este episódio, assim como os anteriores, também estarão disponíveis lá no YouTube e você pode assistir quando você quiser lá no nosso canal, tá certo? Não deixe também de conferir os nossos livros na Amazon.com, onde você busca por comunicação eficaz e você já tem acesso ali ao autor, que é Aguinaldo Pires, e também a todas as suas obras. Além disso, nosso curso de comunicação eficaz e também de oratória e apresentação em público já está disponível lá na udemy.com. O curso, por enquanto, é de graça, o de oratória, e você pode se beneficiar dentro desse período aí dessa nossa nova, como que eu posso dizer, nossa forma nova aí de apresentação de um curso, tá certo? A gente tentou fazer da maneira mais didática possível para que fosse algo agradável, para que você possa crescer junto conosco, porque, como eu sempre digo, ensinando a gente também cresce, e quem não ensina vai se tornar um obeso intelectual, e pelo menos eu não quero isso para minha vida. Eu vou ficando por aqui mais uma vez, te desejando paz, prosperidade e esperando que nos encontremos num próximo envio, num próximo trabalho. Até lá!